E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, neste fim de ano o clima no Brasil segue a mil. O vídeo de hoje dividi aqui em 4 temas. Quero abrir falando de Brasil, da direita, algumas coisas que aconteceram ontem no âmbito do judiciário e também quero falar sobre a parte 5 do Twitter Files, que eu acho que tem tudo a ver com diversas coisas que estão acontecendo no Brasil, principalmente no âmbito das redes sociais. Depois, vamos falar da lei das estatais. Ontem a confusão continuou. Vamos falar aí da velha guarda, do PT, alguns nomes bem conhecidos que estão tentando voltar, reação do mercado. E nesse tema, quero trazer uma notícia bem rápida sobre o senhor José Disseu. Ele está de férias. Imagina em qual país. Depois a gente vai falar da carreta furacão, algumas movimentações aí, algumas pessoas que estão sendo cotadas para assumir o ministério e, para minha surpresa, a Veja resolveu fazer o que nenhum jornalista deveria. Eles foram pesquisar a vida financeira, tributária, dívidas com a União, de uma cotada para assumir aí um possível ministério com recursos bilionários. Até interessante. Quero comentar algumas coisinhas. Depois a gente vai falar sobre a Câmara, sobre a PEC do rombo, alguns reveses. Agora até os picanheiros já assumem que não tem mais votos. Neste momento, pelo menos, eles não possuem votos para aprovar a PEC do rombo. E tem mais algumas coisas aí pra gente comentar. E ainda algumas notícias extras. E vamos começar, que é para ter que falar sobre tudo. Ontem não, né? Já tem uns 3 dias que estamos comentando sobre algumas coisas, né? Desde aquela confusão em Brasília, etc, tudo mais. Ontem comentei mais algumas coisinhas. Eu vou ler isso aqui da Polícia Federal. Depois eu vou falar um negócio, né? Ler outra coisa. Foi uma postagem ontem do Carlos Bolsonaro. Depois a gente comenta tudo, né? De uma forma assim mais global e ampla. E até porque eu tenho certeza que a maior parte de vocês já devem estar, no mínimo, né? Por dentro, ou pelo menos ouviu que no dia de ontem ocorreu uma mega operação da Polícia Federal ao redor aí do Brasil. Se não me engano, foram 8 estados, contando com o Distrito Federal. E aí fala o seguinte: a Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 81 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das eleições de 2022. As medidas estão sendo cumpridas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Exato, 8 estados. Em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de segurança pública. Ainda foram cumpridos no Espírito Santo 23 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. A imprensa ainda noticiou que 168 perfis eles foram suspensos aí das redes sociais. As pessoas também, né? Algumas pessoas que eram CACs tiveram aí o seu registro também cassado nessas medidas. E antes de falar tudo sobre isso, ontem pela manhã, logo no início da manhã, devia ser em torno assim umas 6h30, 7 da manhã, o Carlos Bolsonaro ele fez uma postagem no Instagram. Depois ele pegou a mesma postagem no Instagram, transformou numa thread e postou em seu Twitter. E ele fala o seguinte: como alguns podem esquecer tão rápido os sacrifícios de um homem que praticamente deu a vida remando contra uma maré de podridão, com resiliência de modo a conseguir avanços nunca imaginados e banalizado como se todo um processo tremendamente complexo dependesse somente dele, uma única pessoa. Por que as pessoas ditas do bem não fazem o simples exercício de se colocar no lugar do próximo? Tento imaginar como deve se sentir esse homem, com seu esforço banalizado, porque não tem o poder de estalar os dedos e resolver tudo, pois não é gênio da lâmpada. Alvejado sem piedade por gente que se acha dona da verdade, mas não sabe 1/100º do que está acontecendo e nem quer saber. Não há respeito, não há nada que gente imediatista e incapaz de compreender possa levar em consideração. É o quero já, se vira, arruma, resolve. Alguém sequer para pensar se é humanamente possível. Há todo mundo de coisas que deveria ser levado em consideração. Há muita gente validando atos de covardia extrema diante de um cenário de pura narrativa. Narrativa está desprovida de fatos. Por que tanta ingenuidade, se é que é mesmo o caso? Uns são inocentes,
outros são sujos e aos caçadores de like. Infelizmente, não há compaixão e muito menos a maior reflexão diante do quadro. Prefiro não falar tudo o que penso para evitar incompreensões. Sigamos em frente. Eu acho que todo esse cenário, todo esse contexto, né? E essa minha fala eu dirijo principalmente para quem viu o dossiê de 3 dias atrás, viu o vídeo de ontem, tá vendo algumas coisas que está acontecendo no Brasil. Acho que ninguém concorda com inúmeras coisas, inúmeras decisões. Quando eu olho assim para essa questão, por exemplo, dessa operação, antes de criticar qualquer coisa, etc., sim, tentar falar numa boa, de forma assim bem tranquila. Eu acho que as forças locais talvez pudessem ter resolvido toda a situação. Eu não sei até que ponto realmente é necessário. Eu não sei, posso estar enganado. Não sei até que ponto é necessário, sabe, uma mega operação a nível nacional. Às vezes, por ingenuidade minha, eu acredito que às vezes as pessoas agem de forma assim descentralizada. Sei lá, junta lá um grupo de pessoas naquela localidade, mas eu não consigo acreditar que existe uma organização nacional para não, vamos parar o país, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Eu acho isso, sabe, muito, muito distante. Uma operação dessa é extremamente custosa, é trabalhosa, você tem que deslocar delegados para determinadas regiões, etc. E é uma baita confusão, porque, pô, aí bate na casa, às vezes na cara do cara de manhã cedo, busca e apreensão, a polícia revirando tudo. Às vezes trata as pessoas, assim, elas podem ter feito coisas erradas, podem ter feito. Fechar a rua não é o correto, ninguém concorda com isso, né? Pô, fechar a rua, isso não é o caminho para resolver as coisas. E não vai, né? Porque tá vendo a confusão que tá gerando. Mas, pô, busca a pressão, pega esse, pega aquilo outro, às vezes tem criança pequena em casa, a criança acorda, sabe? Acaba gerando às vezes mais desgaste. Tanto que você olha as redes sociais, você vê que a repercussão disso, de um lado, a esquerda faz a festa e começa a gritar, isso aí é cadeia e tudo mais. Aí a turma da direita, por outro lado, grita, pô, isso aqui, será que esse é o melhor caminho? Aí tem gente que já começa a subir o tom, subir o tom, subir o tom. Eu acho que a gente não consegue resolver as coisas. Mas ao mesmo passo, você vê que no final do dia, diversas pessoas às vezes tomam suas decisões. Uma coisa é você tomar a decisão e falar, não, eu vou protestar. Já tem uma galera que às vezes passa do ponto. E não dá pra gente negar isso. Aí essa galera que às vezes passa do ponto acaba justificando que uma medida, né, uma represália, que a mão pesa demais às vezes também. O judiciário podia ser um pouco mais brando e pesa a mão. Mas por quê? Porque ali 2, 3 pessoas falam que às vezes não devia fazer. Não, vou convocar aqui as pessoas que possuem, né, ferramentas, guarda-chuva, né, furadeira, vamos aqui. Não, isso aqui não é o caminho. E é por causa dessas falas, você vê que você gera uma situação como um todo. E, obviamente, também tem uma galera nas redes sociais que, ao invés de tentar entender o que se passa, realmente entender, e aí que eu trago aqui essa mensagem do Carlos, fala, cara, o que é que realmente está passando no Brasil? Como é que a coisa vai ser resolvida? Tem uma galera que é ingênua, isso não dá pra negar. Tem um que às vezes faz, sei lá, por realmente assim, se deixa levar do calor do momento, né? Não é nem ingenuidade, porque o cara tá com o nervo à flor da pele. Agora tem uma galera que tá tentando tirar proveito de toda essa situação. Toda essa situação. E aí posta uma coisa e posta a outra e aqui e tudo mais. Você vê, bicho, olha o que tu tá fazendo. Tu sabe que isso aqui não faz, sabe? Isso aqui não é verdade. E aí, tá complicado. Eu trago uma simples reflexão mais uma vez. Pensem muito bem tudo que vem acontecendo, na forma de agir, no falar. Se a gente sabe que o momento não é o momento atual, é um momento que já vem de um tempo. Já é um momento extremamente difícil. Um momento onde palavras fora de qualquer tipo de contexto, qualquer tipo de ação, às vezes pode ser mal interpretada, pode levar a medidas mais complicadas. Então, olha todo esse cenário que vem sendo construído e o que algumas pessoas estão tentando aí colocar na mesa e falar, não, isso aqui, aquilo, outro. Aí você vê, por exemplo, a Marília Reis, do Solidariedade, agora quer incluir combate a fake news no currículo da educação básica. A esquerda vai pegar todos esses atos que às vezes que são a exceção da exceção da exceção da exceção, para tentar justificar, não, olha só, tá vendo aí?
Aí vem, você sabe como é a imprensa. Não adianta falar, a imprensa tá jogando baixo. A imprensa não noticia da forma que deveria, não respeita as pessoas, não trata as pessoas como elas deveriam ser tratadas. A imprensa não tá nem aí. Aí vão pegar tudo isso daí para quê? Para tentar gerar algum tipo de clamor, para tentar avançar com regulamentações que, no final do dia, a gente sabe que dificilmente um projeto para combater fake news nas escolas vai realmente ajudar a combater fake news. Vai ser um projeto que, no fim do dia, no final da linha, vai servir para quê? Para doutrinação. Para doutrinação. Às vezes chegar na escola e não falar aqui, ó, você tem que se formar por esses sites. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Carta Capital é bacana, Brasil 247, né? Agora esses blogs aí, né? Esses aqui de direita não presta não. Ou leia a grande mídia, ou leia os blogs de esquerda. Os blogs de esquerda são até melhor, porque não é do imperialismo. Sabe como são as coisas? O Flávio Gordon escreveu na Gazeta do Povo um pequeno texto, pequeno artigo opinativo, ele comenta sobre várias coisas, assim, de forma bem geral, sobre todo esse caso do Twitter Files. Vale a pena dar uma olhada depois, quem tiver interesse. Mas tá lá, o interesse do Elon Musk, no caso brasileiro, alimenta esperanças de que verdades sejam um dia reveladas, sigilos acabem quebrados e o pântano da exclusão política seja devidamente drenado. E ele comenta algumas coisas que está acontecendo lá e aqui, fazer um paralelo. E aí vamos dar uma olhada aqui na parte 5. Essa thread da Barry, ela tem 47 itens. Dessa vez, como eu senti que ela se repetiu um pouco em relação à parte 3 e 4, eu falei, não, vou pegar aqui as partes principais que realmente aconteceu, que foi só o último dia, né? Basicamente o dia 8, foi o dia da suspensão do Trump mesmo para valer. Aí ela começa os 6 primeiros itens, ela tá linkando as partes anteriores, falando que é uma thread, etc e tudo mais, fazendo um pequeno resumo, e começa mesmo lá pro tweet número 7. Ela diz que, diante da decisão da possibilidade de banir o Trump, houve dissidente dentro do Twitter. Talvez, aí dizer o seguinte, uma das pessoas que eram dissidentes da possibilidade de banir o Trump permanentemente era uma pessoa que falava o seguinte, talvez porque eu seja daquele país vermelho, comuna, lá da Ásia, disse o funcionário do 7 de janeiro, entendo profundamente como a censura pode destruir a conversa pública. Uma pessoa que vem de um país onde o Estado não permite, principalmente que critique o Partido Comunista, critique o Estado, sob pena de você desaparecer. Realmente, eu acho que a censura, ela atrapalha demais. Atrapalha demais. Infelizmente, no Brasil, as pessoas ainda não entendem. Parece que as pessoas elas precisam sofrer para aprender com os próprios erros. É uma incapacidade de aprender com o erro alheio. De olhar para onde está dando errado e falar, cara, lá deu errado. Seguindo esse mesmo caminho no Brasil, só porque o cara é de direita e eu não gosto dele, isso vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. Ela diz, mas vozes como essa parecem ter sido uma minoria distinta dentro da empresa. Nos canais do Slack, muitos funcionários do Twitter ficaram chateados porque Trump não havia sido banido antes. Depois de 6 de janeiro, os funcionários do Twitter se organizaram para exigir que seu empregador banisse o Trump. Há muita defesa dos funcionários acontecendo, disse um funcionário do Twitter. No início da tarde do dia 8 de janeiro, o Washington Post publicou uma carta aberta assinada por mais de 300 funcionários do Twitter ao CEO Jack Dorsey exigindo a proibição de Trump. A imprensa trabalhando de mãos dadas com a rede social para forçar que o CEO banisse o cara. Isso não é a cara do Brasil? Devemos examinar a cumplicidade do Twitter no que o presidente eleito Biden chamou corretamente de insurreição. Mas a equipe do Twitter, designada para avaliar os tweets rapidamente, concluiu que o Trump ele não violou as regras. Acho que teríamos dificuldade em dizer que isso é incitamento, escreveu um funcionário. Aí depois ela sai listando, né? A turma discutindo isso aí. Cara, isso aqui não tem nada, não tem como configurar que ele tenha rompido as regras, etc, tudo mais. Para entender a decisão do Twitter de banir o Trump, devemos considerar como o Twitter lida com outros chefes de Estado e líderes políticos, inclusive no Irã, Nigéria e Etiópia. E depois ela sai com a listagem, mostrando postagens que foram feitas por chefes de Estado com os dizeres mais absurdos que você possa imaginar,
Coisa assim absurda. Eu falei, ó, tá vendo aquele grupo da população? Basicamente, eles não têm o direito de existir. É como se fosse isso. Disso pra baixo. Eu não vou nem trazer. Aí lá no 25 ela volta pra falar do Trump e diz o seguinte, ó. Mesmo assim, né, os executivos do Twitter baniram o Trump, embora funcionários importantes tenham dito que Trump não havia incitado a violência nem mesmo de forma codificada. Menos de 90 minutos depois que os funcionários do Twitter determinaram que os tweets de Trump não violavam a política, a Vijay Agad, chefe de assuntos jurídicos, perguntou se poderia de fato ser incitação codificada a questão da violação. Não pode ser a questão codificada, e foi por aí que eles pegaram Trump. Exatamente distorcendo palavras que são extremamente óbvias e que eu acho que tem tudo a ver com o que se passa no Brasil. Alguns minutos depois, funcionários do Twitter na equipe de fiscalização sugerem que o tweet de Trump pode ter violado a política de glorificação da violência se você interpretou a frase American Patriots para se referir aos manifestantes. Trump fazia um tweet agradecendo aos 75 milhões de patriotas americanos. Mas se você pensa que ele está falando isso daí para se referir às pessoas que estavam se manifestando, então você vê, pode ter uma relação. Então meio que ele estava elogiando as pessoas que estavam, né, fazendo uma arruaça. E aí eles distorcem tudo para conseguir uma justificativazinha para ir para cima do cara. 2 horas depois, os executivos do Twitter organizaram uma reunião de 30 minutos com toda a equipe. Jack Dorsey e Vijay Agad respondem a perguntas da equipe sobre por que Trump ainda não foi banido, mas eles deixam alguns funcionários mais irritados. Dorsey solicitou uma linguagem mais simples para explicar a suspensão do Trump. Não, como é que a gente explica de forma simples? E o OL respondia o seguinte: Deus nos ajude. Isso me faz pensar que ele quer compartilhá-lo publicamente. 1 hora depois, o Twitter anuncia a suspensão permanente do Trump devido ao risco de maior incitação à violência. Muitos funcionários no Twitter ficaram em êxtase. Ela coloca lá algumas imagens. E aí, fora dos Estados Unidos, a decisão levantou alarmes, inclusive com o presidente francês Emmanuel Macron, primeira-ministra alemã Angela Merkel, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Macron disse a uma plateia que não queria viver uma democracia onde as decisões-chave eram tomadas por atores privados. Quero que seja decidido por lei, votada por seu representante ou por regulamento, governança discutido democraticamente e aprovado por líderes democráticos. Porta-voz de Angela Merkel chamou a decisão do Twitter de banir Trump de problemática e acrescentou que a liberdade de opinião é de importância elementar. A líder da oposição russa, Alexei, criticou a proibição de um ato inaceitável de censura. Quer você concorde com essa turma ou não, esperamos que essa última edição do Twitter Files tenha lhe dado uma visão dessa decisão sem precedentes. E você vê, o presidente dos Estados Unidos, em geral, é o chefe de Estado mais, não vou nem falar importante, né, mas mais visado no mundo. O que ele fala é notícia no mundo inteiro. Os Estados Unidos continua sendo a superpotência. E mesmo a decisão contra um cara desse, que foi feita com base numa distorção da interpretação do que ele fala, e isso tendo em paralelo pessoas ao redor do mundo falando, cara, isto é um absurdo. Pessoas como o López Obrador, que é de esquerda do México, o Macron, Angela Merkel, até na Rússia, ainda assim isso não conseguiu ser revertido. Olha algumas coisas que se desenham. E aí a gente volta. E eu falo mais uma vez do Brasil. Até o que o Carlos fala é o seguinte, as pessoas se esqueceram de tudo que aconteceu, de todo o sacrifício que foi feito, tudo que esse homem já fez. Eu sempre gosto daquele exemplo. Lembrem da reunião ministerial. Eu não faço a mínima ideia o que vai acontecer no Brasil nos próximos dias. Não faço a mínima ideia o que pode acontecer com o país, com a esquerda de volta no poder. Não faço a mínima ideia. Não tenho essa informação. Mas eu tenho uma certeza, pra mim, que eu acho que tudo que Bolsonaro pode e pôde fazer para tentar impedir a esquerda de chegar ao poder, eu acho que ele fez. Deve estar fazendo o que ele puder.
Mas, obviamente, vai ter uma galera que vai falar, mas isso, aquilo, outro, etc. Mas ele podia ter feito isso, mas podia ter feito aquilo, outro, blá, 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 tudo mais. Tudo bem também, todo mundo tem sua opinião. Só não tomem iniciativas que você tomou por você mesmo, né? Ou um grupo tomou por ele mesmo, e aí depois a iniciativa desse grupo der errado e fala assim, Bolsonaro, me ajude, faça alguma coisa. Pô, tu não tomou a iniciativa porque tu quis? Então também, pô, para e pensa. Provavelmente essas iniciativas mais aguerridas. O momento é extremamente complicado no Brasil. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Todo mundo não. Todo mundo de direita. Porque grande parte do Brasil não sabe o que se passa. Por exemplo, isso daqui. Quantas pessoas vocês acham que vão... É capaz de uma notícia como essa até rodar. Mas tu acha que tem gente no Brasil que não sabe nem quem é José Dirceu? Ainda, infelizmente, estamos nesse ponto. Tem pessoas no Brasil que nem sabem quem é José Dirceu. Acompanha a política, sabe, sei lá, que é Bolsonaro por nome, Lula por nome, sei lá, que o PT não presta. Tem muita gente assim ainda. Aí você vê como são as coisas. A esquerda podendo voltar ao poder e o José Dirceu tira férias em Cuba. Cuba. Não tinha nenhum lugar assim menos engraçado, vamos usar essa palavra, menos engraçado pra ir. Logo em Cuba, tirar férias. Um negócio assim, bicho, não é possível. Isso num contexto que toda a esquerda, né, diz que não. Vamos mudar aí a forma como o Brasil lida com o mundo exterior, né? Vamos mudar as nossas relações diplomáticas, fazer que o Brasil volte a ser o que era no passado e tudo mais. Acho que a turma da esquerda quer fazer tanto o Brasil voltar a ser o que era, que até o mercadante no BNDES eles querem colocar. Meu Deus, é desesperador. Eu não sei se eu tô procurando cabelo em sapo, mas eu não consigo olhar pro seu José Dirceu e achar que ele... vou curtir uma praia e fumar um charuto em Cuba. Eu não consigo, eu devo pegar muito no pé desse senhor. Não deve ser culpa minha. Aí, entrando aqui na questão do BNDES, BNDES, esquerda, América Latina, Foro de São Paulo, financiamento de ditaduras. Se discutiu muito aí sobre a lei das estatais. Começou, já estranha, uma discussão na calada da noite. Na calada da noite aprovada. E aí pegam uma lei, né, que é um substitutivo. É um projeto de lei que quer apenas alterar um artigo. E aí nesse projeto colocam lá uns jabutis, como questão da mudança da quarentena. Câmara aprova, na calada da noite. Aí fica nisso, aí joga nos peitos do Senado. E assim que aprova, até a imprensa, né, até o consórcio fala, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Tá absurdo. Aí, assim, não sobrou ninguém. Nem o Matheus Leitão se prestou ao trabalho de defender a indicação do mercadante. Nem o Matheus Leitão. Agora que a lei das estatais chegou no Senado, alguns senadores mais à direita, trouxe aqui alguns, o Plínio Valério é um deles, que fala o seguinte: o Senado tem a chance de impedir essa mudança absurda na lei das estatais. Sou contra mesmo e trabalharei para derrubar essa proposta que pode transformar nossas estatais em cabides de emprego comandadas por pessoas que não entendem do assunto. Ele está falando dos prós e dos contras. E ele diz que vai trabalhar para essa lei não ser pautada, sequer pautada. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Tem nem que votar uma coisa dessa. Para derrubar, não vota, nem pauta. Nem pauta. O Oreovisto vem na mesma linha falar que a votação da lei das estatais é uma vergonha nacional, um retrocesso, é uma estratégia de todas as estatais ao comércio que o Centrão faz com cargos. Veja o vídeo. Pelo menos vai estar contra. O Portinho, ele pede que passe pelas comissões. Ele não pediu apenas, falou, por favor, não. O Portinho, graças a Deus, entrou com requerimento mesmo. Tá lá, o seu presidente, requerimento tudo bonitinho, etc, tudo mais, para passar pelas comissões, e parece que essas movimentações, somadas também, né, a pressão da sociedade e do consórcio, surtiram efeitos. Pacheco meio que tirou de pauta, a gente chega lá. Aí tá lá, na justificativa, o presente projeto de lei
da Sena Leão, altera, blá blá blá, etc., para dispor sobre vedações a serem observadas na indicação de pessoas para o Conselho de Administração e a diretoria das estatais. Isso é um ponto da lei, e assim como a PEC do rombo, só estão discutindo a questão do mercadante. E ontem a gente comentou, essa lei é absurda do início até o fim. Do início até o fim. E sobre gastos com publicidade da empresa pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias. Este é o segundo ponto, e talvez o mais absurdo de todos. É entregar 20 bilhões, né, nos valores atuais, entregar para o governo, no momento, 20 bilhões para gastar com publicidade. A pressão dos senadores, parece, aí que eu falei, né, posto de efeito, votação da lei, pode ficar para 2023. Pacheco afirma que a prioridade é a PEC da transição. E mudança em regras estatais pode ainda passar pela CCJ. Graças a Deus. É o que eu tô falando. Mudar a lei das estatais daria pro Dilma 20 bilhões para publicidade. Além de ampliar a possibilidade de gastar mais em ano de eleição. E isso daqui, gente, não só vale para as estatais que são assim indicadas, né, para cargos indicados pelo governo federal. Tem várias empresas estatais que são estaduais, ou seja, os governadores também vão conseguir, né, um cacauzinho a mais para fazer indicações. Esse é o principal assunto que a lei se propõe a tratar. E aí, comentar uma coisa com vocês. Fiz uma pequena anotação depois disso daqui, mas só para mostrar essa informação primeiro. O Alexandre Schwartzman, ele fala o seguinte: a lei mercadante foi iniciativa do Centrão. Beleza. O fato das assinaturas iniciais serem todas de deputados da base do Lula é apenas uma coincidência cósmica. A lei da Celina, lá do PP. Mas quando começa a assinatura, você vê, ó, emenda de plenária, projeto com urgência. Carreiras, do PSB, Bira do Pindaré, PSB, André Figueiredo, do PDT, Reginaldo Lopes, que é o líder do PT, né? Na verdade, não são qualquer deputados, ó. É o líder do PSB, líder do PDT, líder do PT, líder do PCdoB. Olha as primeiras assinaturas. Olha as primeiras assinaturas. Aí eu volto. Até aqui. Só para ficar bem simples. Lei das estatais. Os deputados de direita que tentaram justificar o voto sim vieram com a história de não, eu votei sim para o texto base. Tá? O tal texto base fala sobre publicidade. Qual o efeito prático? Qual o efeito prático do tal texto base? Aumentar gasto com publicidade, 20 bilhões e farra em período eleitoral. Esse é o texto base. Foi para isso que eles votaram sim. Na lei, que as primeiras assinaturas foram dos líderes da esquerda na Câmara dos Deputados. E aí, o destaque que eles votaram não fala sobre o que é a quarentena. Qual é o efeito prático dessa quarentena? Mercadante no BNDES, cabide de emprego partidário. Aí dá pra ser indicando, é adoidado. Na boa, esse papo de deputado da direita, que, não, eu vou pela texto, que balela, viu? É uma, assim, meu Deus, é muita cara de pau. Se o deputado chegasse e falasse assim, ó, a gente votou sim, porque tinha algum tipo de acordo, sabe? Estamos vendo já 2023. Sei lá, isso aqui passa já com discussões com o Lira. O Lira quer que essa lei passar, porque a gente tá negociando a CCJ, a gente tá negociando a indicação para isso, indicação para aquilo outro. Não, beleza. Jogo político. Jogo político. Agora fala, não, votei sim pro texto base, não pra quarentena. Pô, o tal texto base é dar 20 bilhões pra ser gasto com publicidade. Conta outra. Na boa.
E ainda é pior que você vê que o dia meio que em aspas, né? Porque até nada garante que não vai ser votado. E nada garante que se for votado em 2023 também não avança. Mas até o momento, quem tá tentando travar, pelo menos, são os senadores. Uma turma aí, sabe, que nem é direita, assim, pra valer. Entidades repudiam mudanças na lei das estatais. E a turma tá colocando a impressão. A APMEC, Instituto Não Aceita Corrupção, mais 4 entidades dizem que alterações trazem risco. Além disso daí, você vê como essa lei... Aquela lei é só pressão contrária. Mas vocês verem os prejuízos que essa lei também pode trazer. O Rogério Marinho comenta: esse filme já é conhecido nos governos do PT. O aparelhamento da máquina pública e o descontrole fiscal resultam em corrupção e desastre econômico. Típico PT. Com a manchete: concessionárias de logística criticam mudança na lei das estatais e falam em retrocesso. Está entre aí as 5 maiores concessionárias de transporte do país. Aí fala o seguinte, ó, as empresas reforçam o compromisso de investir 78 bilhões nos próximos 5 anos em projetos que já estão contratados, mas que para isso é imprescindível reforçar a segurança jurídica e a previsibilidade regulatória. Mudou a turminha? Começou a mudar, aí vão começar a mudar em estatuto de estatal, né? Os estatutos, coisa aqui, o que pode fazer, o que não pode fazer, etc. Tudo mais papapá. Sabe como é a esquerda? Cadê a segurança jurídica? Olha tudo que aconteceu. Olha o que o Congresso brasileiro está colocando na mesa, o que o Congresso brasileiro está votando. A reação das redes sociais à nomeação de Mercadante no BNDES. Que criticou, isso é óbvio. Agora eu trouxe essa matéria não para mostrar a intensidade da crítica, mas a falta de apoio. Não tem nenhum apoio. O apoio que a esquerda um dia teve acabou nas eleições. Acabou. As pessoas parecem que estavam interessadas em jogar o Brasil no buraco e tá bom, tô nem aí. E a turma da esquerda às vezes gosta de virar pra ele e falar, vai estudar. O cara não acompanha nada, o cara não sabe o que se passa no Brasil, vai estudar. Você acompanha, você consome notícias, tenta entender o que tá acontecendo, aí o cara que tá aí gritando, vai estudar. 55% das 487,7 mil interações somente no Twitter são relacionadas a postagens que mencionam Mercadante nos contextos da mudança da lei da estatal e da reação negativa do mercado à escolha do seu nome. E aí tá lá, a flexibilização da lei, né, que facilita a nomeação do Mercadante, totaliza 137,7 mil interações, e as publicações que citaram termos como mercado, dólar e privatizações somaram 128,4 mil interações. E não tem nenhum relato das pessoas da esquerda defendendo. Além da reação das redes sociais, olha a reação do dinheiro. Petrobras derrete após modificação na lei das estatais. Não só a Petrobras, como o Banco do Brasil também. Aí vem o Dilma. Isso aqui é uma coluna da Mônica Bergamo. Acho que foi a única que se predispôs a tentar defender. Mercadante vai se reunir com empresários e banqueiros para parar arestas. Quais empresários? Quais banqueiros? E a classe média? A classe média está muito satisfeita. A sociedade civil está muito insatisfeita. Mas parece que o importante, né, são aqueles velhos, poucos amigos iluminados que sabem o que é melhor para o Brasil. Lula diz que ele é vítima de perseguição. Oh, coitado. Lula diz que Mercadante é perseguido, faz defesa e afirma que ele mudou. Presidente eleito diz que pessoas colocam na conta do economista questões que não são da responsabilidade dele. Nesse meio tempo, só Mercadante já tá, assim, ó, o cara já tá colocando todas as empresas, mercado financeiro,
investidores, né? Quem lida com estatais já está colocando toda essa turma de cabelo em pé. Toda essa turma. Aí vem os picanheiros, passaram a campanha e ficam aí arrotando. Não, nós iremos reindustrializar o Brasil. Aí você fala, tá, beleza. Devem então colocar algum nome que passe confiança. Não. Não. Estão querendo indicar para o Ministério da Indústria quem? Josué Gomes, da Fiesp. Essa matéria do Lauro Jardim ela é mais comprida. E olha a manchete. Disputa pelo comando da Fiesp tem um novo round. Ou seja, tá tendo uma briga. O cara tá envolto numa briga, já começa aí. A turma, 86 dos 106 sindicatos, querem ver o Josué em qualquer lugar, menos na Fiesp. Desapareça daqui. Marcaram uma assembleia dia 21. O Josué Maroto marcou outra lá, né, uma assembleia geral, pro dia 14 de janeiro. Colocou vários temas, menos a saída dele da entidade, que é o que o pessoal quer votar para tirar ele de lá. Aí o Lauro Jardim narra isso, aí lá para frente fala o seguinte: a propósito, provavelmente essa assembleia do dia 14 acontecerá sem a presença do próprio Josué, uma vez que foi convidado para ocupar o Ministério da Indústria e Comércio. E o melhor fica no último parágrafo. Se assim acontecer, estará posta uma situação curiosa. O recém-empossado ministro da Indústria já começa no cargo conflitado com a mais poderosa entidade do setor do país. Vamos desenvolver a indústria. Tá, como? Colocando o inimigo da entidade mais poderosa da indústria brasileira. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A lei das estatais ainda não diz só sobre o mercadante. A turminha tá nervosa. Jean Paul Prats quer assumir a Petrobras, mas ele também tem alguns conflitos aí que essa questão da quarentena poderia vir a calhar. Lá, ó, mudança na lei das estatais não garante nomeação do senador cotado para a Petrobras. Apesar de afrouxamento da quarentena para políticos, indicação de Jean Paul Prats do PT em desbarra no Estatuto da Petroleira, mas nada impede de nomear alguém do bem que vai entrar a mudar o conselho e tudo mais, mudar o estatuto, e aí quem sabe essa pessoa tem um coração grande, uma pessoa abnegada, né? Abdica da presidência e daqui a 6 meses nomeiam o Jean Paul Prats e o Brasil volta a sorrir de novo. E a carreta furacão piora. Olha a notícia sobre o cotado para assumir o Ministério do Trabalho. Segundo o portal R7, escolhido para o Ministério do Trabalho, Luiz Marinho é condenado por nepotismo cruzado. Essa é uma matéria, não sei se foi no Guilherme Amado ou no Igor Gadelha, que fala o seguinte: porque o Dilma escolheu o Luiz Marinho? Porque o Luiz Marinho é um nome que é consenso, é unanimidade e agrada os sindicatos. Sindicatos estes que querem voltar com algum tipo de financiamento. Eles querem que algum tipo de financiamento volte. Né? Porque tá ruim. Tá faltando din-din. Tá faltando. E aí, o nome vermelhinho mesmo, PT, daquele jeito que eles gostam. Sindicatos pressionam por Paulinho da Força na Previdência. Paulinho da Força. Esse dispensa apresentações. Aí o repórter Renato traz aqui um bastidor. Eu falei, rapaz, que é isso, hein? Lula sofre pressão para evitar colocar cargos do alto escalão, como ministérios, nas mãos de mulheres. Mesmo com grande competência técnica, elas sofrem com barreiras misóginas e políticas. Eita, cadê o amor? O amor acabou. Não tem frente ampla, não tem diversidade, não tem nada. Nada. Só tem um PT. Só tem um PT. Tanto que a Andréa Sadi comenta sobre isso.
Sadi sobre o impasse do PT com a Simone Tebet. Fontes partidárias falam que parece que é festa privada do PT, onde só entra quem tiver pulseirinha vermelha. E a senadora não tem. Fez o L, pintou o bordô, acusou Bolsonaro dos maiores absurdos, mentiu durante a campanha eleitoral e tá aí agora sendo passada para trás. Essa é a senhorita Simone Tebet. A coisa tá ficando tão feia para ela que o MDB agora já diz que chancela o nome dela pro desenvolvimento social. 2 semanas atrás o MDB falava que a Simone Tebet era a cota pessoal do Dilma. Não é o nosso. Agora já é do MDB. Coisa tá difícil. Acharam que ia ser a festa da democracia. Estão vendo que não tem nada disso. Estão vendo que tem assim só uma rua de mão única, que o destino já é visível. É o abismo. Um abismo gigante. É isso aí. É o abismo, tá ali. É só caminhar. Mas o Dilma, pelo menos, um nome feminino. Ele já indicou? Margareth Menezes, baiana. Eu falei faraó. Quem não conhece a Margareth Menezes, pelo menos na Bahia. E aí a Veja soltou a nota que você vê realmente. Tem a pulseirinha vermelha. Margareth Menezes acumula dívidas de mais de 1 milhão com cofres públicos. Em dezembro de 2020, o Tribunal de Contas da União, o TCU, condenou a Associação Fábrica Cultural a devolver R$338 mil aos cofres públicos. O valor se refere a irregularidades detectadas em um convênio assinado em 2010, último ano do governo Lula, entre a ONG de Margareth Menezes e o Ministério da Cultura para a realização de um seminário sobre culturas identitárias. Pelo contrato, o Ministério liberaria R$757 mil para custear o evento, orçado em 1 milhão. A Fábrica Cultural, entidade da ministra, arcaria com o restante. Ao inspecionar a prestação de contas, os técnicos do TCU constataram irregularidades, como a cotação fictícia de preços, a contratação de serviços sem detalhamento do objeto, pagamentos por serviços que não foram realizados, pagamentos a pessoas com vínculo na administração pública e superfaturamento de compras. Além disso, a ONG não disponibilizou os recursos acertados como contrapartida. Aí a Veja, Hugo Marques, que fez a nota, disponibiliza aqui, né? Relação de inscrições em dívida ativa. 8 inscrições encontradas. Nome: Margareth Menezes, da Purificação Costa. Valor total da dívida: R$79 mil. Aí tem outro também. Nome empresarial: Estrela do Mar Produções Artísticas Limitada. Valor total da dívida: R$1.071.854,43. A matéria continua. Veja teve acesso à auditoria que inspecionou a prestação de contas da entidade. Afora as irregularidades já citadas, os técnicos do tribunal identificaram um pagamento suspeito de R$120 mil à empresa Foco Entretenimento. Ao verificarem o quadro societário da empresa, o que é que eles descobriram? Que ela pertencia a 2 diretoras da própria ONG de Margareth Menezes. A ONG contratou a empresa que, no quadro societário, tem 2 diretoras da própria ONG. O que é proibido por lei, exatamente para evitar que o dinheiro público caia no bolso de quem supostamente o administra sem fins lucrativos. O TCU determinou a devolução de parte dos recursos, o que nunca aconteceu. A ONG de Margareth Menezes, a ONG Margareth Menezes, por conta disso, teve o nome inscrito no cadastro de inadimplentes, o CADIM, o que a impede de assinar novos convênios com a administração pública. A Procuradoria-Geral da União entrou na Justiça contra a entidade para tentar reaver os recursos. Embora constrangedora, essa não é a única pendência da futura ministra com os cofres públicos. E
nem a maior delas. Além do débito com o ministério que vai comandar, a Margareth Menezes acumula dívidas tributárias e previdenciárias. E ela fala, né, da questão da Estrada do Mar, produção artística e tudo mais, eles relatam tudo isso daí, não vou ler tudo, porque eu acho que o interessante é os finalmente. A Veja procurou a futura ministra, não se pronunciou. O advogado da fábrica, Guilherme Peixoto, informou que vai recorrer da decisão do TCU, argumentando que o caso prescreveu, já passou, então vamos recorrer. De todo modo, esse passado de contas reprovadas não é exatamente a melhor credencial para quem vai gerir um orçamento bilionário a partir do ano que vem. Mas, com certeza, o Dilma vai falar, assim como ele falou do Mercadante. A Margareth mudou. Ela mudou. É uma nova mulher. Agora, realmente, compromisso virá em primeiro lugar. Até porque teremos a Tabata Amaral para fiscalizar caso a esquerda suba a rampa. Tabata Amaral cobra de Lula, combate a corrupção e cita arrogância na esquerda. Quanto tempo para essas críticas desaparecerem? Na verdade, eu nem sei, porque assim, você vê que a senhorita Tabata, ela quer fazer voos mais altos e não necessariamente ela precisa assumir um cargo no executivo. E não necessariamente o grupo que ela faz parte também está mirando o executivo. Esse discurso, né, que a gente faz acontece, né, o super progressista, isso às vezes cola. É tipo o que o pessoal faz. A turminha da TAP está muito preocupada em regulamentação, né, regras, etc, tudo mais. Querer comandar através, né, das regrinhas. Então vale a pena ficar de olho nessa confusão. E aí, não dá para não pensar na Tabata em tablets e educação. Assim como a questão das estatais, da lei das estatais, que a imprensa, principalmente a Globo, que deveria estar explicando para a população brasileira como o governo pode gastar, né, até 4 vezes mais em publicidade. Mas não sei por que a Globo não quer explicar. A Globo deve estar bem feliz. A Globo também não explica sobre a PEC do rombo. A PEC do rombo, e a gente está comentando aqui, e isso, você vê, essa discussão não aparece no debate público, não é sobre o Auxílio Brasil. A PEC do rombo é literalmente um cheque em branco para gastar. Todo dia aparece uma notinha assim, todo dia não, umas 2, 3 vezes na semana, que você começa a ver, e rapaz, toda hora um gasto diferente. Você vê, algo que me diz que 12 bilhões irão para a educação. Todo mundo é a favor de uma educação de qualidade. A pergunta é, beleza, vai gastar 12 bilhões, mas de onde vem esse dinheiro? Vai emitir mais dívida? Vai contrair mais dívida? Vai ficar se endividando? Até quando? Qual é a âncora fiscal? Vai aumentar imposto para pagar isso daí? Vale a pena aumentar imposto? O que é que vai fazer? É muito lindo falar, vai ter dinheiro. Tá, mas o dinheiro não dá em árvore. E para a gente falar sobre essas questões e outras, falando notícias rápidas sobre a Câmara, mas antes, Banco Central projeta crescimento maior do PIB para 2022, mas alerta para incertezas em 2023. O Banco Central está avisando, tem um abismo. Tem um abismo ali, viu? Estamos caminhando para o abismo. Depois não digam que não avisamos. No âmbito doméstico, a elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal. Também persistem incertezas sobre a magnitude dos estímulos fiscais em 2023 e sobre sua transmissão para a atividade econômica. Aí você vê, Armínio Fraga. Muita gente comentou, esse vídeo viralizou por meio do Emílio. O Emílio manda bem demais, né? Falando do Armínio Fraga, que tá com medo. Ele agora está com medo. Fui lá pegar a matéria para ver o que mais o Armínio Fraga falou.
O resumo do Brasil Journal, que foi para onde ele concedeu a entrevista, é bem interessante. Um parágrafo só. Estamos plantando um mega problema econômico. Menos mal ele falou estamos, né? No plural, porque ele é cúmplice. O Armínio Fraga é cúmplice. Ele diz estar com medo do que pode acontecer com a economia brasileira nos próximos anos. Votei no Lula, não me arrependo, mas estou com medo. Para ele, o Brasil trilha um caminho econômico extremamente perigoso. Falta estratégia, sobram iniciativas que não se conversam. Diante da situação fiscal extremamente frágil, Armínio acredita que há espaço para uma PEC de, no máximo, 50 bilhões. O pessoal fala que 52 bilhões garante o auxílio. E acho que ainda garante os 150 reais por criança. Mas se não, garante o auxílio. É o que estava acordado. E toca o pau, toca a vida. 200 bilhões. Não sei qual é. Qualquer coisa acima de 50 bilhões é cheque em branco. Cheque em branco. Pra quê? Não sei. Não sei. Você confia no Alckmin, que vai pra educação? Vai pra educação pra quê? Pra quê? Pra quê? Como esse dinheiro vai melhorar a educação do seu filho, do seu sobrinho, da filha do vizinho, do filho do vizinho, neto, primo? Vai melhorar como? Irmão? Vai melhorar como esse dinheiro? A esperança, diz ele, se Haddad, anunciado para a Fazenda, conseguir colocar o país na direção de uma prosperidade sustentada e se apostarmos na economia verde. Olha a solução do Armínio Fraga. Apostar na economia verde e no Haddad. Estamos andando para o abismo. O Brasil não está andando, está correndo para o abismo. Correndo. Aí o Dilma participou de um evento. Dilma reforçou nesta quinta o discurso de que vai governar dando atenção aos mais pobres. Nem que isso signifique baixar a política fiscal na lista de prioridades. Ele vai fazer, ele está avisando. Desde a eleição. A gente não cuida do pobre se a gente ficar olhando os dados estatísticos, se a gente ficar olhando a política fiscal do governo. Vai ser um caos. Aí, olha a cabeça do picanheiro. Achei que é um ótimo exemplo de como pensa o picanheiro. Aquela postagem de cima do Jorge eu já tinha trazido em vídeo, que ele fala o seguinte, ó. Digamos que quem comemorava a política econômica moderada do próximo governo Lula se precipitou um pouquinho. De moderado não tem nada. Aí vem um picanheiro. Meu caro, sou pobre. Sou pobre. O plano econômico que eu quero é conseguir pagar as contas e comer. E isso só com Lula. Aí vai, você vê, olha o tamanho, olha a bochechinha. Que bochecha bonita, viu? Nossa, olha só, né? Tá com fome o menino. O menino tá com fome, né? Não tá com fome. Só quer comer. Só quer comer, eu tô vendo. Esse aí come mesmo. O João Pedro responde o seguinte: eu espero que sim, jovem. Mas uma gestão desastrosa na economia será pior especialmente para os mais pobres. Vide o legado da crise de 2014 para os milhões de trabalhadores que ficaram desempregados. Tentou explicar. Aí volta o picanheiro. Esse Denis RB, ele coloca na bio do Twitter que ele é editor-chefe do Greg News, na HBO, né, o programa do Gregório do Vivier. Sim, foi ruim a recessão de 2014, mas foi pior a reação histérica da direita a essa recessão que jogou o país em quase uma década de crise política, aprofundando a crise econômica. Fosse uma oposição democrática, esperaria o fim do governo Dilma, a crise teria acabado há anos. O Brasil vivendo um caos, inflação em 2 dígitos e tudo mais, a culpa não é da Dilma e das medidas econômicas do PT, da corrupção, não, nada disso. O problema é que a oposição não era democrática. A oposição não era democrática. Eu sei que vocês vão falar, não, mas o impeachment está na Constituição. Não, isso não é democrático. É assim que a esquerda pensa. Aí o Lira confirma a votação da PEC da transição para a próxima terça. Primeiro momento.
Só que a Folha noticia que a PEC da gastança trava e Centrão vê equilíbrio de 145 bilhões por um ano. Já não é mais 2, agora é 1. Mesmo entre deputados que compõem a base do Dilma, a constatação é que a PEC ainda não tem votos para ser aprovada. Relator da PEC da transição vai excluir itens sobre organismos multilaterais. Aí o subtítulo fala o seguinte: PT enfrenta pressão para alterar valor e prazo da proposta. Parlamentares defendem mudança para 80 bilhões em um ano. Isso é muito mais do que o que é necessário. O Metrópolis meio que confirma, que diz, PEC da transição. PT e relator admitem não ter votos suficientes. Os deputados federais do Brasil, eles ainda podem tentar salvar, né, atrasar o abismo. Atrasar o abismo. É atrasar, questão de tempo. Com a esquerda no poder, é colocar o Brasil marchando em velocidade acelerada para o abismo. Só para reforçar, isso aqui foi uma notícia que a gente comentou, a gente comentou no dia seguinte que essa nossa notícia. Hoje é dia 16, então mas tem 10 dias que a gente comentou essa notícia. Moeda única retomaria espírito integracionista na América Latina, diz o Celso Amorim. Aqui, o Haddad ainda não estava confirmado para a Fazenda. Não estava. Aí o Amorim fala o seguinte, eu acho uma boa ideia, né? Espírito integracionista, etc. Mas eu não sou economista. Isso vai além da política externa. Envolve o ministro da Fazenda. Se for quem eu estou achando que pode ser, vai ser bom. Ele estava falando do Haddad. Tanto que a matéria falava do Haddad. E não só do Haddad. A matéria também falava do número 2 do Haddad, que é o Gabriel Galípolo. A dupla. A proposta ganhou força com a possibilidade de Haddad de ocupar a Fazenda. Em abril, o Haddad e o Galípolo, eles escreveram um artigo na Folha de São Paulo argumentando que precisamos de uma moeda única, né? A moeda do Foro de São Paulo na América Latina. As pessoas necessárias para fazer isso avançar estão sendo indicadas. Você disse, você está de férias em Cuba, mercadante no BNDES. Eles vão meter o Brasil no buraco. A criação de uma moeda sul-americana é a estratégia para acelerar o processo de integração regional. É um passo fundamental rumo ao fortalecimento da soberania e da governança regional. A soberania regional, né, do Foro de São Paulo, só se for. Escreveram Haddad e Galípolo. Mas, qual é a preocupação da Globo? Ficar fazendo piadinha. O Otaviano Guedes comentou sobre uma possibilidade de uma PEC que daria aí um mandato de senador vitalício para ex-presidentes. E se os ex-presidentes aceitarem esse mandato vitalício, eles ficariam inelegíveis, mas seriam senadores por resto dos dias. Ele diz que isso daí é um movimento para dar anistia para Bolsonaro. Qual é a preocupação da mídia? É o Brasil dar certo? Não. É meter Bolsonaro na cadeia, é destruir a direita, né? E, quem sabe, ver voltar as gordas verbas de publicidade. Enfim, hoje é sexta, notícias tristes, mas hoje tem notícias de quinta para dar uma risada, né? Primeiro link aqui na descrição, meio-dia 34 vai ao ar. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição. Compartilha esse vídeo, com fé em Deus, né? Espero poder voltar e voltar com as notícias mais animadoras, porque só consigo ver um abismo com a possibilidade da esquerda chegando ao poder. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.